Olá, bem-vindo ao Café com Cavanha. Estamos nas instalações da PUC-Rio, ECOA PUC, espaço cedido pelo professor Gustavo Robichê, a quem agradecemos. Estamos com os professores Hernani Chaves, geólogo de petróleo, diretor-presidente do Núcleo Rio de Janeiro e Espírito Santo da Sociedade Brasileira de Geologia, professor do Departamento de Estratigrafia e Paleontologia da Faculdade de Geologia da UERJ, Cleveland Jones, graduado em Física e Economia pela Cornell University, Estados Unidos, pós-graduado em Engenharia de Óleo e Gás, mestre e doutor em Geologia pela UERJ. Edmar Almeida, graduado em Economia pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Economia Industrial e PhD em Economia Aplicada pelo Instituto de Políticas Energéticas e Econômicas da Grenoble University, França, autor e coautor de diversos livros, artigos e frequente speaker em seminários e conferências no Brasil e no exterior. Dirceu Abraão, geólogo de petróleo, mestre e doutor pela Colorado School of Mines, trabalhou pela Petrobras no Brasil e nos Estados Unidos, gerente-geral da Colômbia, no Equador, diretor executivo da Starfish, depois de novos negócios da Ouro Preto, subsecretário de Petróleo e Gás junto à Secretaria de Energia e Mineração do Estado de São Paulo até 2018, final de 2018. O tema de nossa conversa, debate, é a geopolítica de petróleo. Boa tarde, Hernani Chaves, Cleveland Jones, Edmar Almeida, Dirceu Abraão. O primeiro tema que eu gostaria de trazer para conversarmos é quais as variáveis essenciais da geopolítica de petróleo nos tempos atuais? As variáveis, quais são elas? Eu acredito que uma variável que nem sempre é levada em conta pelos especialistas é a qualidade do petróleo. Nós temos o exemplo clássico, né, das refinarias dos Estados Unidos que foram feitas para o petróleo pesado da Venezuela. Agora eles chegaram a importação zero, estão tendo que repor esse óleo e, no entanto, está crescendo a produção nos Estados Unidos pela não convencional, só que são óleos leves e que não servem para as refinarias. Nós, muitas vezes, esquecemos que uma refinaria ela é feita para um tipo de petróleo, e são muitos os tipos de petróleo. Então, esse é um dos pontos que você chama atenção, a qualidade do petróleo. Um ponto eu acho importante a gente levar em conta. Eu ia dizer, anteontem, né, professor Almeida e eu estivemos num congresso justamente onde estava se discutindo muito o que a gente ouve do pessoal de fora. É sempre aquela mesma coisa. Tem que ter previsibilidade, a estabilidade, essas coisas. Isso não se discute. Isso é óbvio, isso é, né, o ponto básico de partida. Mas a gente vê que mesmo nas empresas, até médias, mas certamente nas grandes, a favorabilidade geológica, né, de se tem áreas para se trabalhar mesmo, e depois a escala. Porque a gente viu que tem umas empresas que, pelo tamanho delas, precisam trabalhar em regiões onde permite uma escala de trabalho que não é abaixo de 1 milhão de barris, é de mais de 1 milhão de barris por dia. Esse é o objetivo de uma Exxon, de uma Shell, de uma BP, e estão pensando nisso. Então, nesse sentido, a gente tem essa vantagem, temos que aproveitar, mas essa é certamente um dos parâmetros. Eu diria que as variáveis da geopolítica mudaram de forma muito radical a partir do evento do shale nos Estados Unidos, né? O shale nos Estados Unidos, ele abre a oportunidade de acesso a recursos com baixo custo de entrada, mas com alto custo de produção. Então as empresas passam a olhar para esse problema do acesso a recursos de maneira diferente. A questão agora é muito mais qualitativa. Eles procuram qualquer coisa que seja de alto volume, né, de escala, como foi dito aqui, e também com custo mais baixo do que o shale nos Estados Unidos, porque qualquer coisa pior é um benchmark. Então, pelo lado da oferta é isso, é procurar ativos que são complementares a essa base de recursos que está aí disponível em termos econômicos, etc. Isso pelo lado da oferta, mas eu acho que está surgindo uma geopolítica da demanda, associada à demanda, porque agora o grande problema é como ter acesso aos mercados, porque o grande mercado importador, que era o mercado americano, daqui a pouco não vai precisar de importar.
Então agora você precisa ir para a Ásia. E vender petróleo na Ásia é uma questão muito mais geopolítica do que vender petróleo nos Estados Unidos, que era uma questão econômica, de ter acesso a refinarias. Lá é para vender, no caso da China, por exemplo, é vender petróleo para 4 empresas, que detêm todas as refinarias de toda a China. Então a questão política e geopolítica, pelo lado da demanda, passa a ser muito relevante. Né? Eu colocaria um fator que, na minha visão, bastante importante, que é a dimensão, o tempo. O tempo daqui para frente, olhar o futuro do petróleo, a gente fala muito nessa janela de aproveitamento do petróleo. O petróleo é um recurso importante para o mundo inteiro, sempre foi, dominou a energia, disputas entre países, foi super importante, vem sendo muito importante, mas com o crescimento acelerado da tecnologia ligada às energias renováveis, ele cria um fator de competitividade. Se a gente for ver, até empresas de petróleo clássicas, né, petróleo e gás, exploração e produção, como a BP, a Statoil, hoje em dia elas querem ser vistas mais como empresas de energia. E existem já empresas que estão querendo dizer que não estão muito seguras de como vão colocar o petróleo, a exploração de petróleo, que é um investimento pesadíssimo, né, principalmente nas áreas de exploração e produção, nos seus portfólios lá de 2030, 2040, dado esse crescimento das renováveis. Então, os fatores levantados aqui são todos muito importantes, mas tudo fica dentro desse contexto de se perceber em que janela a gente está trabalhando, qual é a janela de tempo, isso principalmente para o Brasil, né? Com o pré-sal aqui na nossa porta, com tudo isso para se desenvolver, anos e anos aí pela frente, eu acho que tem que esse fator é chave de como a gente vai fazer isso, porque a gente vê muita gente dizendo, vamos deixar isso para as nossas futuras gerações. Eu acho que esse tipo de coisa começa a entrar em sério risco a partir de agora, em função desse desenvolvimento. Então nós citamos o seguinte aqui: qualidade do petróleo, a previsibilidade e a estabilidade, a geologicidade, vamos chamar assim, né, o quanto atrativa é, o shale qualitativo, que se citou, na escala, o tempo. Nada de regulação, nada de políticas públicas, nada dessa parte, ou isso o governo não tem, o Estado não tem que se meter, ou quando se mete dá errado? Como é que Olha, outra vez, a gente viu os participantes que chegam recentemente de fora, ainda estão sendo expostos ao Brasil, eles estão vendo que até agora a ANP tem conduzido os leilões, as regras não têm sido nefastas, não tem havido mudanças drásticas que prejudiquem o planejamento. Então, por ausência de mudanças negativas, esse não é um tema que está sendo... Brasil. Não é um tema... Agora, lá fora sim. Então, nessa escala de atratividade de uma região contra a outra, nós ouvimos as empresas grandes naturalmente colocam o Brasil lá em cima. E tem que colocar porque as alternativas, mesmo o sudeste da Ásia, certamente o oeste da África, é interessante do ponto de vista geológico, mas é um ninho de marimbondos. Então, por esse lado, elas têm que gravitar para as regiões, como aqui onde as coisas estão sob controle. Eu queria colocar uma observação, seguinte: eu acho que diante dessa nova geopolítica que nós estamos aqui falando, existe um dilema muito grande para as políticas públicas. A incerteza para a política pública é muito alta. Então, como isso foi colocado, o petróleo, quando vai ser o pico? Qual é o horizonte do petróleo? Né? Então, existem muitas incertezas e isso, o governo, o Estado deve, então, liberar o investimento estrangeiro para aproveitar mais rapidamente isso ou não? O valor do petróleo vai ser depreciado com o tempo, com a penetração das renováveis. Então, eu acho que a grande diferença desse momento da geopolítica para 10, 15 anos atrás é que nós estamos vivendo um momento de muito mais incerteza. Se você pegar, por exemplo, a posição da China há 15, 20 anos atrás, onde eles resolveram assim, olha, nós temos uma estratégia geopolítica, que é ter acesso a recursos. Tá aqui o dinheiro, vai lá e compra o que vocês conseguirem. Essa estratégia, ela deu muito errado, porque eles acabaram comprando coisas que depois se revelaram péssimo negócio. Comprar as areias bituminosas no Canadá, entrar por um shale nos Estados Unidos, etc. Porque justamente a dinâmica
a dinâmica geopolítica está mudando muito rapidamente, e nisso o Estado fica numa posição muito desconfortável de fixar políticas claras. Então, assim, esse é o desafio da política pública para o petróleo. Deixa eu botar mais uma variável, eu acho que dentro desse mesmo escopo, mas Então, tem um segundo ponto que eu gostaria de introduzir, que é: os Estados Unidos consomem cerca de 20 milhões de barris por dia de petróleo, produzem de convencional 6 a 8 e de não convencional perto de 7, crescendo. O não convencional crescendo. Como será o futuro por lá e o que isso impacta no Brasil? Os Estados Unidos têm uma coisa interessante, que ele é o maior consumidor, é o maior importador e o maior exportador de petróleo ao mesmo tempo. Isso em função do investimento que foi feito nas refinarias, eu já mencionei, foram feitas as refinarias para petróleo pesado, e a diferença, e hoje em dia, por quase 30 anos não houve novos investimentos em refinarias, porque ninguém queria ter a refinaria no seu quintal. Eles queriam o petróleo, queriam a gasolina, mas não queriam o problema da poluição, etc. Então isso levou muito os Estados Unidos a fazer uma coisa. E agora, recentemente, eles descobriram uma bacia, que é o Permiano lá do Texas, que na verdade estava em cima de outras bacias já conhecidas. Então, existe um pouco de desinformação nos Estados Unidos. Eu tive a oportunidade de fazer estágio nos Estados Unidos nos anos 70 e ficava impressionado com a segmentação da informação geológica nos Estados Unidos. Hoje eles estão fazendo um esforço muito grande através do governo, mas a agência de informação, de vez em quando Mas esses números, Hernani, eles batem mais ou menos com os seus Eu estudos? acho que concordo contigo, só que ele, na verdade, o número de a produção está sendo mais voltada para a exportação, tanto do petróleo como do gás, através do gás liquefeito, porque eles exatamente não têm, o consumo deles vai levar muito tempo para eles atualizarem as refinarias deles, para que eles possam... Isso é interessante para nós, assim, é um ponto que você vai falar na frente, é a nossa produção de óleo pesado no pós-sal do Brasil. Porque o pré-sal também é óleo leve, bastante bom. E o shale, e o que impacta isso no Brasil? Quer dizer, ele diz o seguinte, que você pode estar tendo uma oportunidade, Brasil, para essa nova modalidade. O que é exatamente isso? Na minha visão, aliás, se a gente for ver o declínio, essa questão da discussão toda do novo modelo da partilha para o pré-sal, etc., criou-se um polígono do pré-sal em cima da bacia de Campos, que era a galinha dos ovos de ouro do Brasil, que produzia óleo pesado, e de repente, se a gente for ver, o resultado foi muito negativo, o declínio foi muito acelerado, não se fez novos investimentos. Então a oportunidade acho que está aí mesmo. Os Estados Unidos têm problema hoje para estradas, não tem, com o shale gas, não consegue ter asfalto produzido por lá, ou seja, o nosso petróleo é bem dessa outra, do outro lado, ou seja, se a gente rapidamente entrar de novo na retomada dos investimentos nesse projeto do pós-sal, principalmente na Bacia de Campos, que tem ainda potencial, existem novas associações que a Petrobras está fazendo com algumas empresas para retomar isso, é uma oportunidade exatamente dentro desse foco aí, porque esse caso do shale não vai mudar, é uma natureza ligada a essa produção a partir da rocha geradora. Então, é uma oportunidade não só para a Petrobras, mas para todas essas associações e até de se abrirem novos projetos para se tentar aumentar e recuperar essa produção no pós-sal. Quer dizer, o shale não tem nem o asfalto, nem a petroquímica, né? A petroquímica é um pouco diferente. A gente vê que tem muitos produtos importantes da petroquímica a preço baixo. Por que a Braskem criou uma unidade empresarial no México? Porque tem coisa boa, matéria-prima, não tem tudo, mas tem matéria-prima importante, boa e barata, por causa da disputa. Então não é bem assim que matou a petroquímica, não é por aí. Eu sinceramente não sou muito dessa área de petroquímica, mas esse aspecto aí desses produtos que são úteis para a petroquímica já atraiu esse tipo de coisa que nem eu acabei de mencionar aqui, investimentos. Então é questão de olhar aí ao longo do tempo como é que se adequa a esse processo da petroquímica. A própria Exxon está apostando no downstream, nas petroquímicas, como
um valor agregado importante, justamente porque a grande parte dessa produção vai ser muito útil para matéria-prima barata, e o que já cresceu de petroquímicas ali na região do Golfo é impressionante. É uma retomada, né? Inclusive em comparação com a Ásia, que era o grande fornecedor, agora a gente vê esse polo de produção. Isso, no entanto, não vai ser um modelo para o Brasil, porque nós não vamos chegar nisso, nem com o óleo leve do pré-sal, nem nada, mas é um modelo interessante, né? Um aspecto só interessante a respeito dessa necessidade que ele falou de material para asfalto, de óleo pesado, é que tradicionalmente no Brasil o preço do petróleo era em torno de 10 a 20% abaixo do preço do Brent. E agora ele está empatando com o WTI, que é 10% abaixo do coisa, exatamente pela necessidade que eles têm de comprar e manter a coisa funcionando e abastecer a procura de combustíveis, né? Que eu acho que o shale, essas questões, né, do excesso de oferta de leves e falta de pesados, cria uma janela de oportunidade para o Brasil diversificar algumas exportações de petróleo, porque hoje a gente vê assim, nos últimos 5, 6 anos, todo Delta Plus, todo o crescimento da exportação brasileira foi direcionada principalmente para a China. Então, o Brasil está ficando muito dependente de um cliente para colocar o óleo a mais que está sendo exportado. E nossa tendência é aumentar muito a exportação. E um cliente, vamos dizer, de certa forma, muito complicado, porque é um cliente cujo mercado é controlado, não é aberto. Então, diversificar exportações, para quem vai se tornar um grande exportador, interessa, né? Mas a gente está olhando um lado, né, do shale, mas o shale ele trouxe outras questões. Você tem um excesso de capacidade de exportação de derivados nos Estados Unidos, e eles estão interessados em exportar gás, e eles veem o Brasil como comprador. Então, assim, a competição do gás, para quem produz aqui, tende a aumentar. Vai colocar um certo benchmark aqui, assim, para a gente vender gás no Brasil, tem que ser GNL americana, um preço mais barato que o GNL americano. Para quem compra, é bom isso, né? Mas para quem vende, isso muda um pouco o jogo, né? A Petrobras, durante muito tempo, colocou o preço do gás aqui com certa liberdade. Isso tende a mudar na medida que os americanos estão interessados em vender mais gás aqui. A mesma coisa com etano, por exemplo. Nós vamos produzir mais gás, vai ter separação, o gás nosso é rico, esse etano vai competir com etano importado americano. Nós já importamos etano americano. Então, os Estados Unidos eles importam algumas coisas, mas vai querer vender algumas outras contrapartida. Algumas outras coisas aqui, e isso cria uma questão aqui para o nosso gás e óleo no pré-sal. Mas Edmar, você viu que na economia a gente fala que com maior prazo uma intermediação tende a reduzir as diferenças de preço que existem no gás internacional, no gás americano, que é baratíssimo, 3 ou menos dólares por milhão de BTU, e aqui a gente está falando de 14, cara, é um absurdo, é dos mais caros do mundo. Deve ter algum país aí que a gente não conhece que deve ter mais caro, mas não tem. Então é uma coisa tão gritante que não é possível que permaneça muito tempo. É claro que a Petrobras tem se beneficiado disso, mas é impossível num mercado mais ou menos aberto, e com o tempo isso vai acontecer, que os nossos preços vão ter que cair. Se caem suficientemente para permitir um estímulo ao downstream e tal, não sei, mas certamente não vão se manter no patamar de 14 ou 12, né? Quando lá fora a China, qualquer país está importando a 4, 5, 6 no máximo, e a gente está vendendo a 14. Isso não pode durar. Eu concordo plenamente, mas eu tenho uma visão com respeito à geopolítica. Nós pensávamos, os Estados Unidos fez a guerra do Iraque para garantir o petróleo, está interessado na guerra da Síria porque enfim, estamos acostumados a olhar, a buscar as fontes de petróleo. Eu acho que há uma mudança forte nesse exato momento em função desse aumento de produção nos Estados Unidos, a manutenção da produção
do Golfo Pérsico e da Rússia, nós temos que procurar os mercados. Quem é que vai comprar? Porque a China pode ter suas complicações, mas ela está crescendo a 13% ao ano a importação ainda. A Índia, mais moderada, está crescendo a 7% ao ano. Então, esses mercados, eles vão se manter e nós temos que estar ligados, que nós vamos ter que competir com os Estados Unidos para vender esse povo. E isso coincide com a visão do Edmar de olhar agora para a demanda, que é o momento da demanda e não só da oferta. Isso é uma nova variável geopolítica importante. Uma nova variável. Né? Vocês terem só um comentário nessa nova variável, né? As empresas do Oriente Médio estão buscando se integrar verticalmente, ou seja, comprar refinaria, bases de revenda na Ásia, né? Singapura, Tailândia, onde está. Porque é mais fácil transportar o petróleo do que os derivados. Então faz lá. E aliás, não é assunto nosso agora, mas a gente tinha uma boa compra para essa refinaria Pasadena. Eu acho que foi uma bobagem a gente vender. Foi uma grande jogada comprar e foi uma bobagem vender. Porque a gente estava no maior consumidor de petróleo lá. Era no momento de colocar um projeto rentável, processar o petróleo brasileiro. O nosso óleo do Marlim para lá, né? Aproveitando, teve uma conversa outro dia com o Dirceu Abraão e colocar um ponto, quer dizer, nós temos reservas importantes no Brasil, indicadas, né? A gente vai realmente, na realidade, não no sonho, se tornar um exportador de peso e complementando, qual o roadmap, o que tem que ser feito no Brasil para se tornar um exportador de peso? Bom, relativamente simples, né? O pré-sal parecia um tremendo desafio, mas tecnologicamente ele está sendo muito bem contornado. Existe agora todo esse processo recente de mudança das regras, aquela regra de tirar os 30% obrigatórios da Petrobras, foi chave aquilo. Empresas já estão tocando seus projetos, compraram áreas novamente, nós estamos aí na iminência de ter uma rodada da cessão onerosa mais no fim do ano. Ou seja, tem muito petróleo. Vai depender da nossa habilidade como país, essa de conquistar esses mercados, né? Eu acho que é um desafio, mas não é um desafio intransponível, até por causa da característica do petróleo, de excelente qualidade, etc. Eu acho que isso as empresas que vieram para o Brasil, porque tinha ficado essa obrigação só para a Petrobras praticamente, né? Quando se disse que a Petrobras é que ia só tocar o pré-sal com algum sócio, etc., dificultava muito a ação dos outros. A gente com essas aberturas e a participação das empresas nas rodadas, nessas que vêm pela frente, já vê que as empresas têm uma dinâmica maior que não é só para o pré-sal. Eu quero chegar no ponto até do LNG, como você mencionou, no seu devido momento, mas eu acho que o petróleo está aí, a tecnologia está disponível. O Brasil tem que arregaçar as mangas, fazer o que for necessário, trabalhar esse lado das pendências de regulação que possam interferir no interesse de quem está querendo fazer esse desenvolvimento, atacar esses mercados e transformar. Assim, essa é a grande riqueza que vai trazer a chance de recuperar o Brasil mais aceleradamente. O crescimento das receitas nos estados, como Rio e São Paulo, por causa do crescimento do pré-sal, nas suas primeiras fases, foi super importante. Com mais áreas produzindo, a gente tem chance de se administrar bem esses recursos. Eu sei que o agronegócio é um negócio hiper importante no Brasil, tem que continuar, é prioritário, etc. e tal. Agora, olhar para o petróleo também com essa ótica de somar essas dois grandes fatores que vão impulsionar o desenvolvimento do Brasil, a chave tem que ser agora, nesse governo, com esse Congresso, rapidamente a gente fechar essas questões pendentes aí, para que esse desenvolvimento se acelere e essa busca desses mercados também, como decorrência, vai acontecer e que vai transformar esse crescimento da produção no Brasil aceleradamente. Eu acho que uma coisa importante é que a gente não só se dê conta, como passa, a sociedade se dá conta disso, é que o petróleo não produzido não vale nada. Não adianta você ter uma reserva fantástica, e parece que nós advogamos uma reserva muito boa para o pré-sal, mas ela não vale nada. Nós fizemos o nosso cálculo para produzir em 50 anos. 50 anos, aliás, você fez um cálculo que em 2100 a gente ainda vai estar devendo.
né? Então é preciso produzir logo, porque a janela é agora. Essa é a janela do petróleo. Né? Precisa as pessoas entenderem que se a gente produzir e usar adequadamente esses recursos, nós vemos muita discussão sobre o que fazer com os royalties, né? Mas ninguém discute quem vai fiscalizar e como vai ser aplicado. Isso ninguém discute isso. Ficamos devendo. Uma ocasião eu fui ao pessoal ao Tribunal de Contas do Estado. E o que é que vocês estão fazendo? Não, nós não temos atribuição. A lei não fala em quem vai fazer a fiscalização. Então, não pode usar para isso, para aquilo, para aquele outro. Mas quem vai fiscalizar não fala. Quer dizer, então tem a visão, eu acho que é muito forte essa visão cultura, demanda do mercado, né? Ela que sabe ser uma variável essencial da virada. Veja, eu sou muito otimista com pré-sal. Eu acho assim, para a gente não se tornar um grande exportador de petróleo, e aí o que é um grande exportador de petróleo? Nós estamos exportando 1 milhão de barris, vai batendo essa meta. Em pouco tempo estamos chegando aí, em 4, 5 anos, a 2 milhões de barris. Para isso não acontecer, a gente tem que fazer muita coisa errada. Deixa eu te interromper, colocar uma variável. Já fizemos um monte, né? Mas assim, tem que se esforçar muito. Alguém se preocupa com isso? Eu acho que, claro, qualquer país que aumente a produção é um competidor e é ruim. Principalmente porque tem essa questão da janela de mercado. Mas eu queria voltar assim, por que eu sou otimista? Eu acho o seguinte, hoje já se tem uma visão consolidada sobre a qualidade desses ativos geológicos. Não só em termos de custo, mas escala, volume, e o tipo de ativo comparado com o que tem disponível no mercado. Ou seja, todo mundo quer colocar pré-sal no seu portfólio. Porque se você vai para uma conferência, você é uma grande empresa, fala assim, olha, eu tenho aqui cheio, eu estou no Canadá, eu estou na terra, não sei aonde, e tenho o pré-sal, isso é um portfólio que tem uma appeal, é muito mais sexy do que você apresentar um portfólio com o mesmo volume de reserva, mas concentrado no shale, por exemplo. Então, eu acho o seguinte, hoje esse ativo é muito atrativo para as empresas, elas querem comprar. A questão é a seguinte, claro, isso tem que dar retorno econômico. Então, aí cabe ao governo saber justamente onde é que coloca os impostos, né, como é que cria segurança jurídica, conteúdo local. Então, eu acho que é fazer o dever de casa, porque o interessado no investimento está aí. Os últimos leilões demonstram claramente. Então, eu sou muito otimista, né? Eu acho que tem que fazer muita coisa errada para a gente não se tornar um grande produtor. Mas eu queria pegar uma carona e permitir, claro, que eu faço o seu comentário, mas exatamente com você, que eu vi outro dia um discurso seu, o shale no Brasil, nós precisamos dele, digo economicamente, ou é barulho de não geólogos? Como é que isso funciona? Em cima da resposta que você... Me perdoem se discordarem, mas eu acho que economicamente não. O shale é tempo perdido. Agora, socialmente, pelo lado de empregos, por outras questões, é claro que em algumas bacias, São Francisco, quem sabe Parnaíba, o Paraná, pode ser importante por outras questões. Mas, de longe, eu concordo. O pré-sal está acima de tudo isso e é de onde vai vir a riqueza a nível Brasil. Agora, ainda tem uma questão, voltando àquela questão de escala. Só muito recentemente que esse otimismo seu parece que está permeando, porque eu ouvi pela primeira vez previsões da ANP de 7,5 milhões de barris por dia de produção, quando antes nunca se queria falar de mais de 5, todo mundo com medo de perder as previsões, errar outra vez, como a gente sempre errava. E agora eu acho que estamos fazendo o mesmo erro, ao contrário, estamos sendo tímidos, quando a necessidade é produzir 10 ou 11 ou mais, com as previsões, as avaliações que a gente tem feito do Yet Find, do petróleo recuperável nas bacias conhecidas, é muito maior e vai ficar todo lá debaixo da terra se não retirarmos isso em 50, 70 anos. Eu não sei se a janela é tão longa. Então, essa timidez vem primeiro de uma sinalização do governo. É claro que as empresas têm que assumir isso, reconhecer, acreditar e tal.
Agora, eu compartilho um pouco esse otimismo, porque eu vejo isso acontecendo, a sinalização do governo parece que está indo nessa direção, e a das empresas estão começando a reconhecer esse valor do pré-sal. Agora, claro, existe mais do que o pré-sal. Então, o shale gas no Brasil é importante do ponto de vista social. Isso, aliás, o discurso do Odoni na ANP é muito importante. Eu acho que ele está muito certo. Nós gostaríamos até de ajudar nesse sentido, que seja um desenvolvimento em prol de emprego, geração de renda no interior. Essa parte é inegável. Mas em termos relativos, nada se compara, né? E temos ainda as outras bacias. Né? Nesse momento, a sua pergunta não tem resposta. Pode porque ser. Nós estamos impedidos sequer de verificar se existe. Então isso é um absurdo. Um juiz no Paraná impede de pesquisar shale gas de Sergipe. Nós precisamos saber se temos. E se tiver, nós temos que nos livrar. Na Inglaterra, por muito tempo foi proibido fazer fracking. Mas eles concluíram que para aquela região lá era fundamental, embora eles tivessem produção. Mas é preciso saber se tem. Antes de a gente saber se tem. Hoje em dia nós sabemos que pode ter alguma coisa no Recôncavo. Parnaíba certamente está produzindo, inclusive lá não é não convencional, é geração não. Porque agora geração não convencional. Mas não é. Porque está sendo muito importante para o Piauí lá, as coisas que estão acontecendo. Então, localmente, isso é importante. E aí nos remete a áreas como águas rasas de Campos, que está caindo tremendamente, pode ter outras acumulações, e que não sendo descansadas porque a gente só pensa no pré-sal. Para as grandes empresas é ótimo, mas eu acho que a gente tem que fortalecer também as pequenas empresas para as áreas de terra e coisa, e principalmente, por exemplo, na Bahia. Você já está com instalação pronta. Então, qualquer coisa que você produza lá, você melhora, mas não no nível da Petrobras. Tem que ser empresas menores com menos custo. Eu acho que eu não posso deixar a oportunidade, agora por tudo que eu tenho discutido com relação a essa questão, esse debate precisa se aprofundar no Brasil, tanto pelo lado da regulação, essa coisa do Paraná, que você mencionou e que tem tudo a ver. Agora, o problema maior é essa questão, até porque a gente acreditou que o Energy Intelligence Agency dos Estados Unidos disse que nós tínhamos um potencial na bacia do Paraná de 289 bilhões de barris de óleo equivalente no shale gas. Se você for ver nos Estados Unidos, é um fenômeno que está se repetindo aonde? Começando a se repetir na Argentina, talvez, em Vaca Muerta, e em alguns outros lugares mais timidamente, né? O que acontece? Nos Estados Unidos, a grande produção, ela está ligada de shale gas, ela está ligada a bacias que foram altamente produtoras da maneira convencional, e por causa de uma associação a geradores extremamente eficientes. E o shale gas nada mais é do que, ao invés de esperar a rocha ter produzido do que foi lá para o reservatório, você vai lá e fratura o gerador e tira o hidrocarboneto que foi gerado lá e nunca sairia de lá. Então, eu acho que começar a discutir essa coisa com São Francisco, Parnaíba, Paraná, essas bacias são enormes, são gigantescas, que já provaram que não tiveram geração suficiente. A gente tem que olhar, talvez, para shale gas, são as bacias terrestres, principalmente, porque até ainda essa coisa de tecnologia de shale gas, fraturamento no mar, aí não está tão muito dominado. Pode ver que não tem áreas fazendo esse tipo de áreas com intensidade. Então, nesse aspecto, é olhar para essas bacias grandes produtoras brasileiras, e aí sim, nós não temos nem tecnologia, não é que a tecnologia exatamente, é prestação de serviços que possa ajudar-nos a fazer esses testes em bacias como Recôncavo, Sergipe, Alagoas, a bacia Potiguar, né, que eles não são gigantescas, mas tiveram grandes produções de óleo, tem grandes geradores, geradores interessantes que podem ser testados. Isso aí é que vai... Eu concordo com você, a gente precisa de atacar o certo primeiro, para depois ver como é que isso evolui, e vem a questão de... Eu acho que é simples dizer, a questão de não pode porque a operação vai defender a população, porque vai prejudicar os agricultores. Meu Deus do céu, os Estados Unidos está produzindo 4,5 milhões de barris por dia já.
Se falou aqui que já está... Não, está 6, 7 e crescendo. E vai crescer muito. Se vê coisas de 14, 15 milhões de barris por dia. Você acha que um país como os Estados Unidos, com o cuidado que se tem no meio ambiente lá, aquilo foi tudo devido a erros operacionais. O pessoal andou entrando em poços antigos que não tinham sido bem abandonados e que criou algum probleminha de algum gás lá. Pode ver, não morreu ninguém, deu aquele fuzuê todo porque o nego abria a torneira, saía fogo, etc. e tal. Assusta a população, claro, não devemos chegar a isso, mas até essa lição a gente já viu, já está aprendida. Vamos ver os poços que foram bem abandonados. Se não foram, vamos entrar lá, fazer intervenção nos poços, cobrir as zonas que não foram bem fechadas e vamos chegar no shale gas, lá no Recôncavo, nas bacias que foram produtoras primeiro. Começar por Paraná, Parnaíba, eu acho que é um salto, porque a gente não tem esse registro do passado dessas grandes produções. Abrir a torneira e botar fogo foi como eles descobriram que tinha gás. E aí o pessoal usa aquele efeito da fracking. E segunda coisa que eu acho que é absurdo é que se proibiu de fazer fracking no Brasil quando a gente vem fazendo isso há no mínimo 40 anos. Você vem estimulando os reservatórios com fracking, fazendo fraturamento, não é fracking, fraturamento dos reservatórios mais fechados na Bahia e Sergipe. A gente está fazendo isso há 30, 40 anos. Mas tem um detalhezinho. Agora não pode fazer, porque fracking não pode fazer. Tem só um detalhezinho nessa história do fracking que a gente faz. A gente faz fracking nos reservatórios convencionais, você vai lá dar uma quebradinha na rocha, aquilo aumenta rapidamente com fraturas, etc. A rocha passa a produzir aquele petróleo mais aceleradamente. Quando chega no cheiro é muito mais complicado. Claro. Por isso que eu digo que a gente não tem nem prestação de serviço ainda, porque essas grandes companhias que fazem esses grandes volumes de fraturamento são fraturamentos incríveis. Você junta não sei quantas baterias em volta do bolso. A gente não tem nem como fazer um teste desse tipo para fazer esse nível de fraturamento. Ninguém é muito mais potente, né? No Vaca Muerta tem aquela brincadeira, tá morta e tal. E no entanto a gente viu que em poucos anos eles demonstraram que a curva de aprendizado deles é tão rápida que eles falaram horizontais de 4.000 metros. Mas então isso já está. Mas é exatamente o que eu estou dizendo. Veja bem, foi no Vaca Muerta, porque o Vaca Muerta já era um gerador provado, que teve N campos na bacia de Neuquén, na Argentina, com toda aquela produção histórica, então o gerador se comprovou. E é o que eu estou dizendo aqui, vamos começar nas áreas onde a gente teve começar pelo certo. Só para fazer um comentário meio de conclusão, eu acho o seguinte, quem balança o rabo é o cachorro, o rabo não balança o cachorro. A indústria, o governo e a indústria do petróleo, eles têm que escolher as guerras deles. E é evidente, tendo um pré-sal, tendo esse recurso, o governo não quer gastar capital político com essa questão. Eu acompanhei, trabalhei nessa área do shale no Brasil, não há essa disposição política, porque tem um custo, o capital político tem que ser investido para você ir lá reverter essas questões. Veja, no offshore, que é a nossa especialidade, onde tem petróleo, o governo também está tendo problemas sérios. A margem equatorial você não consegue fazer licenciamento. Então, eu acho assim, as empresas percebem onde é que está, onde tem as cascas de banana, e elas falam, lá não é legal, vamos focar aqui onde o retorno do nosso capital e esforço político, etc., é maior. Então eu sou meio pessimista com o shale por causa disso. Não é só por causa de um problema de recurso, é um problema político. Onde é que as empresas vão, onde elas querem gastar o capital político e econômico dela fazendo esses enfrentamentos. Edmar, aproveitar então que você fez esse último comentário e trazer um tema que eu vi você comentar um dia sobre a China. Né? Como é a influência da China nesse cenário geopolítico mundial? Estou entendendo que não produtor, né, e autoconsumidor, e ex-amigo do Brasil, então, ex-amigo é ótimo. Ainda é o maior importador. Que importa mais. A China, eles, nos últimos anos, como eu disse, eles tiveram uma política petrolífera voltada a ter acesso a recursos. Basicamente, simplificando muito, no Banco de Desenvolvimento Chinês tem 3 trilhões de dólares de reservas. Eles pegavam esse dinheiro e emprestavam para as empresas chinesas a baixo custo, para que as empresas chinesas comprassem recursos, né, reservas, ou
emprestassem para os detentores dessas reservas para que fossem pagos em petróleo. Essa estratégia funcionou até os últimos 3, 4 anos. Essa estratégia, ela, com o advento da crise do petróleo, a desvalorização dos ativos de mais alto custo, que eles tinham comprado em grande volume, eles buscaram mudar essa estratégia. Eles estão agora mudando a estratégia, buscando controlar cada vez mais o comércio do petróleo. Então, eles estão investindo em refinarias fora do estado da China, eles estão criando traders, empresas de comércio de petróleo, eles são vendedores de derivados para o Brasil, para você ter uma ideia. Então, eles entenderam que essa política de simplesmente ir lá ter acesso à reserva, ela não garante necessariamente segurança de abastecimento. O jogo é cada vez mais sofisticado e eles estão entrando para essa questão de serem grandes players no comércio mundial do petróleo. Então, veja, é uma mudança muito significativa, muito importante, né? Eles já têm um controle da demanda, quer dizer, eles controlam o que eles consomem, só eles compram o petróleo que eles mesmos consomem, mas eles também vão vender petróleo e derivados em outros países. No olho da comercialização. No olho da comercialização. Então, é um passo muito diferente que eles estão tomando, e isso é um alerta, né, para a gente. Como eu voltando àquela questão, eu acho que a geopolítica da demanda vai se tornar cada vez mais importante em relação à geopolítica da oferta, que era a nossa geopolítica tradicional, porque a oferta, em termos de recursos, né, com o shale e outras regiões, até no convencional, a gente olha para a África, o gás na África, você tem cada vez mais a tecnologia para ter acesso aos recursos, ela melhorou muito. Então o problema vai ficar cada vez mais com o tempo, como eu vendo esse recurso. Quem tem acesso aos mercados vai ter o controle da geopolítica do petróleo. Mas veja, o fato que a China levou bastante porrada, Cuba, Venezuela, porque não vão poder entregar o petróleo facilmente da forma esperada, isso tem um lado positivo, porque despertou neles a vontade de participar, por exemplo, nos próprios leilões nossos, como parceiras ou até, eventualmente, operadores e tal. Porque esse é um caminho que até nos favorece mais, eu diria, até porque quando foi feito esses empréstimos com a Petrobras, negócio meio escuro e tal, mas se comprarem um bloco, decidirem ser uma das empresas que vai trabalhar aqui, eu acho que isso é muito positivo, até para que possamos diversificar as empresas que estão participando aqui, americanas, canadenses, alemãs, japonesas e também chinesas. Então essa guinada, depois do aparente fracasso daquelas negociações, eu acho que isso favorece o Brasil, e com esse relacionamento de atrair mais investimentos, inclusive posteriormente na produção e tudo, eu acho que isso tem um lado bastante positivo para nós, né? Tem que seguir. Gostaria de finalizar, mas eu gostaria de rodar com os 4 colegas um minutinho do seu resumo da geopolítica de petróleo. Depois cada um e outro também um minutinho do seu resumo. Então. Eu acho que estamos vendo o início de uma significativa mudança. O fato que a relação do Brasil com as empresas estrangeiras em geral, as IOCs, né, aquelas grandes, mudou e estamos conseguindo atraí-las. Isso é mais importante do que as relações bilaterais e tal. Então está claro, e já foi comprovado nas últimas rodadas, e certamente no excedente da sessão onerosa teremos até mais participação, essa direção comprova um grande movimento de atrair capital, criar relações com as empresas, consequentemente com os países, mais importante do que essas relações bilaterais. E nisso o Brasil está na direção certa. Se não fizerem aquelas besteiras que a gente acha que não vão chegar a fazer tantas, nós estamos no caminho certo e vamos nos beneficiar dessa direção. Eu acredito que a coisa mais importante é que a gente se conscientize que o Brasil tem sua posição na geopolítica, e ele tem que contar. Nós não estamos só as pessoas não estão ansiosas por vir trabalhar no Brasil. Nós estamos competindo com o Golfo do México, com o México, com a África. Então nós temos que oferecer garantias para isso. E eu acho que é muito importante que a gente se conscientize dessa parte,
e veja qual é o nosso papel, como é que pode ser. Se nós começarmos a produzir, já estamos exportando 1 milhão de barris por dia, e vamos ter que exportar mais, porque nós estamos começando a produzir. E uma coisa que eu acho que nós temos que nos conscientizar é no aspecto do consumo de gás. Eu acho que nós estamos numa situação do gás, nós temos os campos de petróleo do pré-sal, tem um alto teor de gás. E nós estamos com gás mais ou menos como acontece com a soja. Nós produzimos a soja e depois não temos estrada para carregar. Nós com o gás, nós temos o gás, estamos injetando, já estamos concluindo que não é bom fazer a injeção no nível que a gente está injetando, e não se tem condições de produzir esse gás e botar esse gás no mercado, que é o que está crescendo mais no momento. Eu acho que a conclusão que a gente pode tirar da discussão hoje é que a geopolítica do petróleo está mudando muito rapidamente e que o Brasil está se tornando um player importante nessa geopolítica do petróleo. Eu acho que se os stakeholders entenderem isso e passarem a prestar mais atenção nessa mudança da geopolítica do petróleo e qual a inserção que o Brasil pode ter nessa mudança, eu acho que a gente tem a chance de construir uma política petroleira inteligente, né? Então eu acho que é importante esse tipo de discussão, né, para analisar melhor a geopolítica e trazer mais elementos para a gente melhorar a qualidade da nossa política petroleira, que tem muito a melhorar. Eu vou, aproveitando a questão da geopolítica do petróleo, não há dúvida, essas questões a gente tem que acompanhar de perto como brasileiros e por causa desse crescimento da importância do Brasil dentro dessa geopolítica. Mas existem questões que a gente não teve oportunidade de abordar aqui, eu queria só usar o meu minuto aqui para colocar de uma forma bem objetiva. Eu acho que tudo isso que está acontecendo é importante ter esse conhecimento, mas nós precisamos das ações, né? Porque a gente passou anos aqui discutindo regra, etc. e tal, não atraiu investimentos, cometeu alguns erros, está na hora de corrigir isso tudo. Essa correção começou recentemente, aí dentro depois do impeachment da presidente Dilma, mudou o ministério, Brasília veio atuando, mudou regras, fez as rodadas, etc. E tem um monte de coisa que está aí discutida por causa dessa questão política, das eleições, mudança de governo. A gente não avançou, está na hora de urgentemente avançar. Na minha visão, em basicamente 3 coisas. Existe uma lei do gás, essa questão do gás no Brasil, esse gás que está lá, você diz que está que nem a nossa soja, está lá porque a lei do gás nova já discutida, ainda não foi aprovada, mas ela propõe aquela coisa da cessão de open access, né? Acesso às infraestruturas, são coisas importantes. Eu tenho 35 anos de Petrobras nas minhas costas, adoro a Petrobras, acho uma empresa super importante, mas eu acho que o papel que a ANP está fazendo agora na gestão atual, ele é muito importante porque ele está começando a criar o desconforto necessário para a Petrobras, para que ela não continue fazendo algumas coisas que se fez desde a abertura que era para ter sido feito desde a primeira abertura do setor petróleo no Brasil em 1998, que efetivamente não aconteceram. Se a gente for analisar, abriu o setor petróleo brasileiro, mas a Petrobras ainda domina, 75% do petróleo produzido é da Petrobras, e ela opera 94% dessa produção ainda. Então tem que acelerar essa competição nas áreas de gás, na entrada dessas empresas, e principalmente para aquela coisa do lado social do shale gas. Antes do shale gas tem uma fase anterior, que são os campos maduros, que a Petrobras deixou de fazer investimentos, não foi por erro estratégico, fez a decisão certa, investiu no pré-sal, descobriu o pré-sal, fez todo esse investimento, e com isso naturalmente deixou de lado esses campos menores que dinamizariam a economia de todos esses estados, principalmente do Nordeste, com a entrada de empresas menores, se ela abrir mão desses assets. Então, são vários fatorzinhos que já estão aí no pipeline para que a gente faça, claro, não vamos esquecer o mundo, vamos continuar olhando para o mundo, essa história de buscar os compradores do nosso petróleo, por exemplo, como foi comentado aqui, mas nós precisamos rapidamente entrar para que essa dinâmica ganhe e transforme o Brasil num importante player, não só por ser exportador de petróleo, mas por estar em sintonia mais adequada com o setor petróleo de forma internacional. Porque se a gente for ver,
várias coisas esdrúxulas acontecendo e quem vem de fora, que quer investir aqui, vê, mas por que estão fazendo? Qual é a lógica de fazer desse jeito? Então a gente tem que rapidamente, porque o petróleo é uma commodity global, então a gente tem que estar sintonizado para efetivamente trazer o melhor para a sociedade atuando dessa forma. Desculpa, aí foi 2 minutos. Não, é excelente. Gostaria de agradecer a Hernani Chaves, Cleveland Jones, Edmar Almeida, Gisele Abraão. Prazer. Esse excelente papo. Quem sabe a gente tem que fazer mais papos desses. Né? Acho que a gente não esgotou o tema. Acho que a gente tocou o tema pela superfície, conseguiu alguns ser um pouquinho mais tem muita coisa para falar. A gente pode marcar um segundo. Será um prazer. Será um prazer. Obrigado. Valeu. Obrigado, bom dia a todos e obrigado a PUC, professor Robichê, pelo espaço cedido. Muito obrigado.